UESB Rural está de volta e agora você confere a média de preços de alguns produtos no quadro Cotações. O café despolpado em Vitória da Conquista está custando R$ 480 esta semana. A mesma quantidade do café bebida dura custa R$ 480 e o tipo Rio está sendo vendido por R$ 280. A arroba do boi gordo fecha a semana com média de preço de R$ 185 em Jequié e R$ 140 em Itapetinga. O litro do leite está sendo vendido a R$ 1,09 em Itapetinga e R$ 1,06 em Vitória da Conquista. A arroba da carne de cabra está custando R$ 150 em Jequié. Agora, fruticultura. O quilo do melão sai a R$ 1,20 em Juazeiro. Já o centro da laranja sai a R$ 9,00 em Salvador. O povo indígena faz parte da construção do Brasil e em Vitória da Conquista não foi diferente. Até hoje, as raízes e as contribuições dos índios permanecem vivas na história da cidade. Na matéria a seguir, você vai conhecer um pouco sobre a história do povo indígena em Conquista e quais são as suas lutas na atualidade. Vitória da Conquista é localizada em um território onde há mais de 200 anos foi habitada por tribos indígenas. Segundo o arqueólogo e professor da UESB, Joaquim Perfeito, na região conhecida como Sertão da Ressaca, viveram os imborés do grupo Tupi e os mongoiós da tradição Aratu. Tanto os imborés quanto os mongoiós possuíam características sedentárias como a agricultura e a fabricação de panelas e cerâmica, diferente dos pataxós que eram nômades e viviam da caça. Pelas referências que eu tenho, né, no caso histórica, porque arqueológica não tem nenhuma referência sobre os pataxó, porque eles não ocupavam espaço muito tempo, andavam de um lado para o outro. O material cultural deles era todo feito de madeira e outros materiais perecíveis, isso não se preservou na terra até hoje. Mas os grupos mongoiós eram grupos ceramistas, né? Eles cultivavam algodão, por isso a gente encontra hoje, né, aqui na região fusos, né, para tecer o algodão. Eles plantavam tabaco, né? E também a gente encontra muitos cachimbos tubulares, né, na região, e fabricavam panelas de todos os tipos, enterravam seus mortos em urnas funerárias e assim por diante. Eram grupos sedentários. E também tinha os imboré, que era de uma outra tradição, que é a tradição tupi, que a gente chama em arqueologia de tradição tupi, que também eram ceramistas, também tinha todo um comportamento também de agricultura, né? Plantavam mandioca, faziam farinha, também plantavam algodão e tabaco também, da mesma forma que os mongoió. Eram mais complexos, eles tinham uma sociedade maior, tinha uma sociedade mais complexa, uma religião mais complexa, diferente dos mongoió. A história dos índios é de muita luta. Na época da colonização da região pelos portugueses, várias batalhas aconteceram. Mas, segundo Joaquim Perfeito, não houve um extermínio do povo indígena. Isso é um mito. Se fala muito na história de conquista sobre o banquete da morte, sobre a batalha, que não sei o quê. Isso, na verdade, é um pouco do mito, né? Isso é um mito. Na verdade, a gente não tem nenhuma evidência, tanto histórica quanto arqueológica, que tenha acontecido esse banquete, vamos dizer assim, né? Como se fala na história de conquista. Isso foi muito mais uma forma dos colonizadores falarem que exterminaram os índios, e aí depois vem toda uma história para contar como foi o extermínio. Mas, na verdade, nem exterminou. Os índios continuaram pela região. Claro, houve muitas batalhas, sim. E principalmente com relação aos tupi, no caso aos imboré. A cultura, os ensinamentos, a verdadeira história desse povo permanecem vivas até hoje na memória das pessoas mais velhas. Além disso, algumas tradições dos indígenas se perpetuam na região. Aqui em Conquista, a gente, além desse material arqueológico, a gente encontra, né, nos sítios chamados sítios arqueológicos, os locais onde houveram as aldeias, né, desses índios. A gente ainda tem, principalmente naquela região da Batalha, aquela região toda ali, né, ainda existe na lembrança das pessoas, né, dos mais velhos, que por uma razão de tradição oral,
que soube dessas histórias dos avós, que soube dos bisavós e assim por diante, né? Então ainda existe viva na memória dessa população de lá, dessa região, toda essa história dos índios, né? De lá, que moraram lá. Eles aprenderam a fazer panelas com esses índios. Hoje, inclusive, tem uma região na Batalha chamada Paneleiros, uma coisa assim, Paneleiros, que é onde se fabrica muita panela. Porém, ainda há uma grande dificuldade em manter as raízes da cultura indígena, pois os índios de Vitória da Conquista não possuem mais reservas na cidade. E assim travam uma luta diária em busca da recuperação de suas aldeias. Para manter hoje a maior dificuldade que nós temos, o que acontece? Nós gostaríamos de estar na aldeia, né? Porque na aldeia nós temos liberdade, podemos falar com que é o Deus Todo-Poderoso, né? E a maior dificuldade, se nós estivéssemos na aldeia, nós temos como apresentar artesanato, a língua, a dança, as pinturas. A preservação da língua Pachohan, que significa língua do índio guerreiro, também é uma forma de manter as raízes indígenas. E a partir dessas lutas, os índios de Conquista contam com a ajuda das autoridades locais para que o espaço do Alto do Cristo, na Serra do Periperi, se torne uma aldeia. Um grande historiador na cidade, chamado Dr. Rui Medeiros, ele está nos ajudando e já está nos entregando documento dos ancestrais dessas 5 etnias que havia, falando no projeto. Qual o projeto de uma aldeia? Será se precisa muita coisa? Não. Nós só queremos uma coisa. Nós só queremos aquele Alto do Cristo para construir a aldeia. O Nordeste tem água, clima e incentivos tributários para atrair empreendedores de outras regiões à produção de peixes, especialmente tilápia, tambaqui, ostra e camarão. Há um forte trabalho do SEBRAE em termos de políticas públicas para assegurar um ambiente favorável aos empreendedores que pretendam investir nessa atividade. Os investimentos têm retorno atrativo, gira em torno de 20% a 30% entre 7 meses a um ano para tilápia, tambaqui e ostra, enquanto o camarão é até 100% no espaço de 3 meses. E o SB Rural vai a mais um intervalo e volta em instantes.